Eu sou soropositiva. Eu não sei como, quando ou de quem eu contraí. Não sei como reagir porque eu sou virgem. Por que vocês estão falando mal da vida de vocês? Por que vocês escolheram estar com essas pessoas que vocês em teoria detestam? E eu não detestava, eu amava o que eu vivia. Eu só tenho nutrido a sua vida, o seu luto, é isso? Eu não sou mais essa pessoa, eu mudei! Para de usar essa porcaria! Eu acho que com o que tem aqui você consegue passar essa semana. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu comprei esse anel, sabia? Você era minha melhor amiga. Agora eu me sinto um idiota por ter perdido a minha mulher e por ter perdido a minha amiga. Se você precisar, eu tô aqui, tá? O que eu fui pra você, Julia? Algum tipo de transporte pra você sobreviver a todo esse luto? Por um cara que nem te fazia bem, que te deixou sozinha no mundo com uma filha pré-adolescente. E o que você fez? Olha só, Joca, pega sua mala, não mete ele nisso, tá? E não vamos continuar nesse assunto porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Que grande merda de homem eu me tornei. Sofrendo pra trabalhar naquela porcaria de empresa pra manter tudo. Eu podia ter feito tanta coisa. Ai, não vem com essa, não reclama da vida que você escolheu, você não é a vítima. Você tava junto comigo quando aconteceu. Você viu como me abalou. E desculpa se eu não consegui lidar com os meus sentimentos pra te dizer. Olha só, eu tô na porra de uma depressão porque o amor da minha vida morreu. Eu te amava tanto. E aí eu te perdi. Você queria tudo tão rápido, tão depressa. Você queria fazer uma substituição. Não era porque você estava apaixonada. E aí você percebeu. Não tem como substituir alguém. Ainda mais alguém que nem tá mais aqui. Olha só, Joca, você sempre foi muito generoso, foi generoso comigo, foi generoso com a minha filha. Mas você não precisa usar isso dessa forma tão cruel. Você sabia onde você estava pisando. Eu nunca menti pra você. Você fica reclamando que você não fez nada da sua vida, que você não fez nada no trabalho que você escolheu, o trabalho que você quis, Joca. E você vive reclamando, você reclama pelos cantos da casa o tempo inteiro, parece que você precisa disso pra viver. Você gosta dessa merda. E eu virei essa pessoa chata, infeliz. Isso foi me consumindo, porque também tá com a porra do homem do lado que só sabe reclamar. Porque a culpa sempre tem que ser de alguém. Que bom que um homem morto tá te tirando do fundo do poço. E ele tá mesmo. Que gritaria é essa? Dá pra ouvir da entrada do prédio. Pergunta pra sua mãe. Pergunta sobre o caso que ela tá tendo. Ai, cala a boca, Joca! Você busca desculpa pra sua vida no seu trabalho ruim. Você tem medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Daí você sempre precisa culpar alguém. Você culpa o seu chefe, seus colegas, a sua mulher, a sua casa, a sua vida. Mas nunca, nunca é você. E pra mim isso é coisa de covarde. Porque corajoso mesmo era o seu ex-marido suicida. Some da minha frente e nunca mais coloca os pés aqui. Desculpa. Tudo bem. Você não precisava ter visto isso. E você, tá tudo bem? Eu tô fodida, mãe. Filho. Tá tudo bem? Eu e seu pai, a gente precisa conversar contigo. Senta aí. Tá. Eu, na real, também tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu tô ficando com uma menina. É com ela que você tem saído direto, então?
É, E o que aconteceu? Por que essa cara? Ela te magoou? não. O nome dela é Priscila. E ela tem HIV. Vocês transaram. Não, pai. Eu sou virgem. Ah, Contextualiza melhor, meu filho. Não sei, a gente tá saindo e a gente tava ficando, daí ela se abriu pra mim e eu tentei ser natural. Ah, mas você sabe, né, que ela se tratando e você se protegendo é vida normal, né? Sim, eu sei. Só que. Eu tentei me mostrar a mente aberta, sem preconceito, mas. Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Eu até falei daquela vez que o pessoal na escola ficou fazendo coro, gritando AIDS pra mim, só que. Agora ela não me atende, não me responde. Maurício, você sabe, filho, que se ela contou isso pra ti é porque ela confia, né? É um assunto complexo e talvez o termo AIDS, ou você ter contado que é virgem, tenha gerado algum tipo de gatilho, não sei. Você vai precisar ter paciência, meu filho. Dar o tempo dela, respeitar e se mostrar disposto pro que ela precisar. E eu faço isso como? Aí só você vai saber. Filho, quando eu e seu pai começamos a ficar, um monte de gente disse pra ele que ia ser perda de tempo, porque eu era mais velho. E isso causava um pouco de ruído na nossa relação. Mas só quando a gente conversou abertamente sobre isso, é que a gente viu que isso não ia afastar a gente. Tudo que tu pode fazer é ficar por perto, dar apoio e não pressionar. Tá. Tá bom. Obrigado, pai. Paz. Eu amo vocês. E sobre São Paulo, a gente vai tentar. É sério? Sim. É sério mesmo? Sim. Obrigado! Muito obrigado! Eu nunca. Obrigado! Eu nunca ia imaginar que. Mas tem condição, tá? Tá, claro, qualquer coisa. Vai ter que ligar pra gente todos os dias, sem exceção. Tá, com certeza eu não vou decepcionar. Prometo que eu não vou fazer nada errado. E também se fizer, não tem problema. Faz parte. Eu e o Guilherme, a gente vai estar aqui. Pode contar com a gente, filho. Obrigado. Conseguiu dormir? Um pouco. Nossa, eu dormi valendo. Eu vi, eu nem quis te acordar. E essa caixa? Teu pai deixou ela pra mim. Até agora eu não tinha tido coragem de abrir ela. Você sente falta dele, né? Todo dia. Eu também. Mãe, sobre o que eu falei ontem, você e o pai, vocês me fizeram uma filha saudável, vocês me fizeram perfeita e aí eu fiz algumas decisões erradas que eu estraguei tudo, mãe. E Você não estragou nada, você é perfeita. só que eu conheci um cara que eu gosto. E eu acho que talvez ele goste de mim. Como é que eu fico com alguém sendo uma bomba relógio agora? Mas minha filha, onde é que você parou? Que ano você parou? Você pode ter uma vida normal. Você deve ter uma vida normal. E você fez o que achava, você contou pra ele. E agora não precisa ter medo de encontrar esse menino. Eu tava com muito medo de te contar isso em um olhar diferente. Minha filha, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu nunca ia te olhar diferente. Nunca. Eu sei que eu fiquei muito distante depois da morte do teu pai, mas eu te amo. Eu te amo muito. Eu também te amo, mãe. Eu também te amo.
Você sabe que agora você vai ter que fazer um acompanhamento, tomar os medicamentos. Eu sei. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Eu queria que você fosse num lugar comigo. Boa tarde, muito bem-vindos. Pode ir, translide. A gente pode entrar? Claro, só puxar uma cadeira. Eu sou a Priscila, essa é minha mãe, Júlia. Prazer. Fiquem à vontade. Obrigada. E então a gente vai começar. Eu quero dizer que aqui é um espaço seguro, que fiquem bem à vontade para trazer tudo que vocês estão sentindo. É um momento de troca. Boa trocar tarde. Quando eu tinha 10 anos, eu fui abandonado pela minha mãe na frente do prédio de um desconhecido. Esse momento foi o divisor de águas da minha vida que fez eu perceber que eu nunca tinha sido amado de verdade até então. Mas também foi nesse dia que eu conheci o casal de homens mais amorosos desse mundo. Eles me acolheram, viraram meus pais e fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho o bom gosto de um e o senso de humor do outro. E mesmo eles sendo diferentes em muitas coisas, eu sei que eles têm uma coisa em comum. É o medo de me perder. E isso vem se tornando um problema cada dia mais, porque ultimamente eu sinto muita necessidade de me perder. Eu conheci uma menina e ela virou o meu mundo de cabeça para baixo. Priscila, eu nunca vim numa terapia em grupo porque o terapeuta é o meu pai. Um dos meus pais. Ela me contou um segredo, uma coisa importante. E eu acho que eu não soube reagir da melhor forma possível. Eu travei e eu posso não ter escolhido as melhores palavras para demonstrar como eu me sentia. Mas o que eu tava querendo dizer é que eu quero estar lá. Porque ela precisar. E que eu tô absurdamente apaixonado por ela. Priscila, por favor, não deixe esse erro de um menino travado que foi protegido a vida toda estragar essa história que estava recém começando. Não deixe esse final nos definir. Não deixa isso te definir. E uma salva de palmas para esse grande psicólogo que é o meu pai, gente. Uma salva de palmas para ele. Eu vou esperar lá fora, tá? Boa sessão pra vocês. Eu achei que você não quisesse problema na sua vida. Isso não é problema. Por que a gente não começa de novo? Eu acho que ninguém estava esperando por isso Mas vamos começar, né? Quero lembrar vocês que aqui é um espaço seguro para troca de experiência e colocar para fora o que vocês estão sentindo. Quem quer começar? Posso? Claro, fica à vontade. Eu conheci o amor da minha vida quando eu ainda era adolescente, no ensino médio. E ele mudou tudo. E ele mudava tudo com pequenos gestos e o jeito de falar alto por tudo. E é muito estranho, com 17 anos, você conhecer a pessoa. E durante muito tempo foi tudo perfeito, e mesmo com a chegada da nossa filha, que às vezes isso pode abalar um casal, mas não.
ele brilhava ainda mais quando ela estava junto. Eu não sei exatamente o que aconteceu, onde a gente se perdeu. Se foi só porque a vida não era exatamente como a gente sonhava e a gente acabou. Eu não soube segurar a barra. Quando ela realmente precisou, eu não soube segurar a barra. E eu fugi. E não é porque eu não queria ajudar, eu acho que eu só me assustei. E ela não veio atrás. Talvez ela precisasse mais de você naquele momento. Talvez. Eu só queria que essa dor parasse. Eu só queria que isso que eu tô sentindo aqui dentro sumisse um pouco, me desse um tempo, uma trégua. Porque é muito difícil, muito difícil. E por que você não procura ela? Não pra vigiar de longe, mas pra conversar. Falar tudo isso. É uma boa ideia. Eu vou fazer isso. Encerramos por aqui então? E eu sempre fui muito teimosa e a gente já estava discutindo por tudo, sem nem saber exatamente qual era o motivo da discussão. Eu posso te dar um abraço? Claro, pode sim. Obrigado, tá? Então ele se distanciou e... Você foi muito bom, você é muito bom. Obrigado. E a gente se vê na semana que vem? Eu deixei que essa distância só aumentasse. E eu me culpei, eu culpei ele. Talvez eu tivesse algo errado ali. Mas eu precisava dele. E ele precisava ainda mais de mim. Eu nunca vou esquecer. Oi, segura o rapaz que tá descendo aí, ele esqueceu uma coisa aqui, mas eu desço aí pra levar. Uma quarta-feira. Eu recebi aquela caixa junto com a notícia de que ele tinha tirado a própria vida. E ele tinha tanta vida. E recentemente eu abri a caixa e ele tinha deixado recordações, cartas e gravações, dizendo o quanto ele me odiava e o quanto ele me amava. Como a vida pode ser maravilhosa. E é muito louco que alguém que nem tá mais aqui fez eu perceber que eu não tava mais vivendo. E que a vida realmente podia ser boa. Que tudo que ele tava falando fazia sentido. E eu sei que toda aquela vida dele ainda vive em mim e nos olhos da minha filha. Te amo. Também te amo, filha. Foi nesse momento, ao escutar minha mãe falando do meu pai pela primeira vez, que eu consegui entender o meu questionamento. De que adianta o amanhã quando a gente sabe que o caminho é tão triste? Talvez o caminho não seja exatamente triste. A vida é curiosa. Achamos que tudo se divide entre bom e mal, mas isso talvez seja só uma visão muito limitada. Se uma pessoa ajuda alguém, ela é boa. Se a outra buzina e grita, ela é má. Mas ninguém é só bom ou mal, vilão e mocinho. Talvez você tenha sido o salvador da vida de alguém sem nem saber. E talvez tenha se transformado num monstro de uma hora para outra. Talvez todos nós estejamos fazendo parte de um grande quebra-cabeça muito maior, que às vezes nem se encaixa e tudo bem, faz parte. Porque é sobre a nossa história sim.
Mas não é só sobre a gente. Quantas vezes a gente tentou ser o salvador de alguém e fez o exato contrário? Ou talvez em um dia qualquer, sem nem dar muita importância, a gente fez um gesto que mudou a vida de alguém. É sobre o que a gente é, sobre o que a gente deixa e sobre o que fica da gente quando partimos. Quando morremos ou quando simplesmente aquele quebra-cabeça completa e precisamos seguir pro próximo. Eu sou a minha mãe, meu pai, sou todas as pessoas ao meu redor. E talvez essa seja a maior verdade do futuro. Seguir. E continuar seguindo. O que a gente teve foi lindo, não foi? Foi. Foi o evento de uma vida. E como será o amanhã? O amanhã permanece. In a world of green, just like a dream,